E aí galera Albeira, beleza? Como é que vocês estão? Aqui quem tá falando é o professor Egídio Martiniano e estamos aqui hoje para realizar a correção do 32º exame de ordem, especificamente as questões relativas à prova de processo penal. Eu sei que nós já nos conhecemos de outras atividades, mas se você ainda não sabe quem eu sou e não sabe o que este canal faz, te convido então a se inscrever no canal do Professor Bruno Criado, ativar o sininho e acompanhar diversas atividades que nós fazemos relacionados ao mundo do direito. Temos correção de outros exames da OAB, temos várias aulas gratuitas voltadas à sua preparação, seja de primeira fase, seja de segunda. E temos ainda outros projetos muito legais, como o Código Penal Comentado, ao qual faço parte, Código Civil Comentado, Constituição Federal Comentada e ainda CLT Comentada. Então se você não está inscrito, se inscreva e compartilhe os vídeos com os seus amigos, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos lá, vamos dar continuidade à correção que eu e outros professores estamos fazendo do 32º exame de ordem. Bom, galera, 32º exame ele foi muito famoso, mas por um motivo ruim. Foi uma prova muito difícil, considerada injusta por muitos professores, porque realmente foi uma prova que extrapolou aí os limites daquilo que se espera de uma primeira fase da OAB. Realmente, tem sido cada vez mais difícil, mas desta vez eu até concordo que realmente tirou um pouquinho ali, né, daquilo que a gente esperava, saiu um pouquinho da curva. Mas isso significa uma coisa, que a nossa preparação deve ser ainda maior, nós devemos dar ainda mais sangue e suor, para que consigamos então a famosa e a famigerada vermelhinha, beleza? Então vamos lá, meus queridos, vamos começar aí a correção da prova de processo penal, prova branca. Acompanhe aí comigo a partir da questão 64, aí na tela para vocês, enquanto eu procedo a leitura. Vejam só, Rafael, preso provisório, agride dolosamente o seu companheiro de cela, causando-lhe lesão corporal de natureza grave e gerando grande confusão que iniciou uma subversão da ordem interna. Após o procedimento disciplinar, assegurado o direito de defesa, o diretor do estabelecimento prisional aplica a Rafael sanção disciplinar consistente na inclusão no regime disciplinar diferenciado pelo período de 45 dias. Considerando os fatos narrados, o advogado de Rafael poderá buscar o reconhecimento da legalidade aplicada, porque questão A diz para nós que o fato praticado pelo preso não constitui falta grave. A B diz que a inclusão do preso em regime disciplinar diferenciado, famoso RDD, vocês já devem ter ouvido falar, depende de decisão do juízo competente. A C, o preso provisório não está sujeito ao regime disciplinar diferenciado. E a D, a inclusão no RDD não pode ultrapassar o período inicial de 30 dias, apesar da possível prorrogação por igual período. Bom, galera, vocês já perceberam que a questão 64 da prova de processo penal nos cobrava execução penal. Bem, todo mundo sabe que tem que estudar a LEP, né? A famosa Lei 7.210 de 1984, e ela traz para nós, dentre várias atribuições relativas à execução penal, a possibilidade de aplicação de sanções dentro dos estabelecimentos prisionais com relação ali ao comportamento dos presos. E uma das criações como tipo de sanção foi justamente a colocação destes indivíduos na RDD, no regime disciplinar diferenciado. Bom, vejam, as respostas para a nossa questão, elas estão relacionadas especificamente ao artigo 52 e seguintes lá da LEP. Vejam, o artigo 52 ele já vai nos ajudar a matar a resposta aqui desta questão. Ele fala que a prática de fato que é previsto como um crime doloso, percebam, constitui falta grave. E aí ele coloca o seguinte, que se ocasionar subversão, olha a expressão aí na questão pra gente. Então, se ocasionar subversão ou disciplinas internas, né, subversão da ordem, perdão, ou disciplinas internas, poderá, seja o preso provisório ou condenado definitivamente, ser colocado em regime disciplinar diferenciado. Então vejam, crime doloso constitui falta grave.
Se causa subversão à ordem ou à disciplina interna, ele ainda pode ser aplicado então à RDD, seja provisório ou seja ali definitivamente condenado. Bom, com essas duas informações nós já conseguimos perceber aí que, vejam, o fato praticado pelo preso não constitui falta grave. A A nós já conseguimos excluir. Aqui diz a C, o preso provisório não está sujeito ao regime disciplinar diferenciado. Também já conseguimos excluir. Resta a B, que fala a questão da competência do juízo para determinar ali o regime disciplinar diferenciado. E a D, que fala do prazo, né, pelo qual pode ser mantido o preso na RDD. Bom, galera, o que acontece? Nós vamos encontrar essas outras respostas, vejam só, lá no artigo 52, inciso 1 da LEP, que vai falar que a duração máxima da RDD pode chegar a 2 anos. Então vejam que nós já conseguimos, consequentemente, então, também matar a D, que fala que o prazo máximo é de 30 dias, né? Perdão, fala que o prazo é de 30 dias, tá certo. Vejam só, então lá na 52, artigo 52, inciso 1, a gente também já descobre que o prazo máximo pode ser de até 2 anos. Mas a resposta para a nossa questão nós vamos encontrar lá no artigo 60, lá no artigo 60 da LEP. Ele diz para nós mais ou menos assim, né? Que a autoridade administrativa, ou seja, o diretor prisional, ele vai até poder decretar o isolamento preventivo, né? Só que a inclusão na RDD, né, ou seja, no regime disciplinar diferenciado, ele vai depender de despacho ou decisão, para usar a expressão da questão, do juiz competente da execução penal. Então o artigo 60 diz que preventivamente o diretor do presídio pode sim incluí-lo ali na RDD preventiva, na medida de isolamento. Todavia, será o juiz que confirmará definitivamente a decisão. Com isso, com base então no artigo 60, nós encontramos que a resposta vai ser a alternativa letra B. Beleza? A inclusão do preso em regime disciplinar diferenciado depende de decisão do juízo competente. Tá bom? Vamos lá, você acertou? Vamos combinar assim, ó. Eu vou dar um tempo para que vocês possam responder e aí vocês dizem para mim depois nos comentários aí se acertaram ou não, tá bom? Então você pausa o vídeo depois que eu terminar a leitura e responde a questão e a gente confirma se você acertou ou não, combinado? Vamos lá, questão 65 da prova de processo penal, caderno branco. Após concluído inquérito policial para apurar a prática de crime de homicídio em desfavor de Jonas, o MP requereu seu arquivamento por falta de justa causa, pois não conseguiu identificar os autores do delito, o que restou devidamente homologado pelo juiz competente. Um mês após o arquivamento do inquérito policial, uma testemunha que não havia sido anteriormente identificada compareceu à delegacia de polícia alegando possuir informações quanto ao autor do homicídio de Jonas. A família de Jonas, ao tomar conhecimento dos fatos, procura você como advogado da família para esclarecimentos. Diante da notícia de existência de novas provas aptas a identificar o autor do crime, você deverá esclarecer aos familiares da vítima que o órgão ministerial... Vejam só, aqui nós tivemos uma situação em que houve um arquivamento de um inquérito por falta de justa causa. Não tinha ali então testemunhas, né? Não tinha subsídios materiais probatórios para que pudesse ser denunciado, né? Só que parece que depois, perceba, um mês após o arquivamento do inquérito policial, aparece uma testemunha, né, dizendo que possui informações quanto ao autor do homicídio de Jonas. E a família, querendo justiça, né, procura então você, advogado, para que possa ali esclarecer as situações, para que possa dar as orientações necessárias, né? O que acontece, pessoal? Vejam bem, nós voltamos para o Código de Processo Penal, na questão 64, nós estávamos lá na LEP, Lei de Execução Penal, mas agora nós estamos no CPP. Aqui nós temos uma questão muito interessante que diz respeito à coisa julgada, né? Vejam, coisa julgada material, coisa julgada formal. A coisa julgada material é aquela onde há análise do mérito. Estão lembrados? Então vejam, eu identifico que não houve crime, não é ele o autor, existe uma excludente da ilicitude, o juiz então faz uma análise do mérito, absolve. Houve coisa julgada então?
material. E por vezes existem coisas julgadas formais, que dizem respeito então às questões do procedimento. Por alguma questão, talvez alguma nulidade, o juiz então extingue o feito fazendo uma análise formal do processo. Por isso, nós falamos que houve coisa julgada formal. A coisa julgada, vocês devem se lembrar, é quando não há mais qualquer recurso com relação àquele processo. Se eu tive coisa julgada material, não pode mais sequer ser reapreciada a matéria. Agora, se eu tive coisa julgada formal, nada impede que eventualmente novo processo seja então proposto a fim de que se busque a condenação ou a absolvição da pessoa, já que apenas houve um vício ou algum tipo de equívoco no procedimento, beleza? O que acontece é que nós estamos falando então do arquivamento do inquérito policial por falta de justa causa. Lembre-se que a justa causa é os indícios de autoria e da materialidade, né? Então tem que o promotor se sentir convencido que, primeiro, ele sabe quem provavelmente foi, ele tem indícios da autoria e tem prova da materialidade, prova de que aquele crime ocorreu. Se vai o promotor e requer ali, ou agora com o advento da lei anticrime, determina o arquivamento do inquérito policial, o que vai acontecer? Percebam, ele não tinha uma testemunha, então ele não teve ali, na verdade, indícios de autoria, né? Justamente por isso, percebam, houve análise de mérito? Não houve análise de mérito, né? Foi então requerida, determinada o arquivamento do inquérito policial, porque o promotor não se sentiu confiante de que existia uma pessoa por trás do homicídio de Jonas. Então percebam que não houve aqui análise de mérito, logo só houve uma coisa julgada formal. E aí vem então as alternativas e perguntam pra gente algumas questões. Vejam, o órgão ministerial, né, poderá promover o desarquivamento do inquérito, pois a decisão de arquivamento não faz coisa julgada material, independentemente do seu fundamento, diz A. B. Não poderá promover o desarquivamento do inquérito, pois a decisão de arquivamento é imutável na presente hipótese. A C. Diz que não poderá promover o desarquivamento do inquérito, pois se trata de mera notícia, inexistindo efetivamente qualquer prova nova contra a autoria do delito. E a D diz que poderá promover o desarquivamento do inquérito, pois a decisão de arquivamento fez apenas coisa julgada formal no caso concreto. Galera, o que acontece, né? Como eu disse para vocês, discutir então coisa julgada material e coisa julgada formal. Se o promotor, então, se sentiu ali inseguro com relação à autoria e até, no caso, à materialidade, mas especificamente à autoria, houve apenas coisa julgada formal, que, portanto, permitiria que o processo fosse reaberto, né, diante de novas provas. Mas a grande pegadinha que nós temos aqui na questão 65 é o surgimento de notícias que poderiam ou não permitir a reabertura do inquérito. Só que o que acontece? A resposta para nós aqui, ela vai se encontrar lá no artigo 18 do CPP e também na súmula 524 do STF. O artigo 18 do CPP, ele fala que, mesmo depois de que foi ordenado o arquivamento do inquérito, nada vai impedir que, vejam, diante de outras provas, né, ou que ele tiver notícia, que ele tiver conhecimento, seja reaberto, então, o procedimento investigativo. Então, vejam, foi arquivado o inquérito, surgiram novas provas, nada impede então que ele seja reaberto para dar continuidade às investigações. E o que acontece? A súmula 524, ela diz para nós o seguinte: uma vez arquivado o inquérito policial pelo despacho do juiz, ela diz, né, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem provas novas. Então vejam, precisa de provas novas, diz o 524 do STF, e portanto a gente consegue confirmar que a D está correta. E lembrando que, havendo novas notícias, portanto, né, novos indícios de que potencialmente provas irão surgir, admite-se a reabertura do inquérito, né? Então a correta é a D, que diz que poderá promover o desarquivamento do inquérito, pois a decisão faz apenas coisa julgada formal no caso concreto. Beleza, gente? Então, vejam, somente teve ali falta de provas, surgiram novas notícias, se admite sua reabertura, artigo 18, e o 524, súmula 524 do STF, vem e corrobora dizendo a reabertura até mesmo do procedimento da ação penal. Belezinha?
Então, essa é bem tranquila para nós aí no comecinho do CPP. Vamos seguir questão 66 do nosso 32º exame prova branca. Diz o seguinte: Rita foi denunciada pela suposta prática de crime de furto qualificado, pois teria, mediante fraude, subtraído uma bicicleta de sua amiga Regina. Ao ser citada de imediato, Rita procura seu advogado, informando que, na verdade, a bicicleta seria de sua propriedade e que, inclusive, já era autora de ação civil na qual buscava o reconhecimento da propriedade do objeto, mas que a questão não seria de simples solução. Com base apenas nas informações expostas, o advogado de Rita poderá buscar. Vejam bem, aqui na questão 66, nós estamos tratando das chamadas questões prejudiciais. Situações que, por exemplo, envolvam outra área do direito, como aqui o direito civil, que acabam por influenciar a própria discussão do mérito criminal. Percebam que aqui nós temos então a Rita, que está sendo acusada do crime de furto qualificado, mas ela alega que, na verdade, a bicicleta, que foi o objeto do crime, era sua, de sua propriedade, e que isso estava sendo discutido lá no direito civil, né? E aí vejam, com base nessas informações, o que o advogado, nós, de Rita, pode fazer. E aí vejam só, a A diz: a suspensão da ação penal diante da existência de questão prejudicial obrigatória, ficando, nessa hipótese, suspenso também o curso do prazo prescricional. A B diz: a suspensão da ação penal diante da existência de questão prejudicial facultativa e, caso o juiz indefira o pedido, caberá recurso em sentido estrito. A C diz: a suspensão da ação penal diante da existência de questão prejudicial facultativa, podendo o magistrado também decretar a suspensão de ofício. E a D, a intervenção do MP na ação de natureza civil, mas não a suspensão da ação penal diante da independência entre as instâncias. Bom, com as informações que eu falei para vocês de uma questão prejudicial que influencia aqui o direito penal, vocês já sabem que a D, que fala de ser independentes, está correta em partes, mas nestes pontos de questões prejudiciais, elas acabam sim influenciando. Então a D, vocês já perceberam que está incorreta, né? Aonde que nós vamos encontrar a resposta, professor? Lá nos artigos 92 e 93 do CPP. O 92 vai dizer que, nas questões de direito civil que envolvam o estado da pessoa, o estado civil da pessoa, elas influenciam aqui no direito penal e pode causar a suspensão do processo. Mas aí o 93 vem e diz o seguinte, que é onde está a nossa questão. Outras questões, outros temas de outras áreas, mas que também influenciam o processo penal, então vejam, outros temas de direito civil fora o estado natural, o estado civil, digo, da pessoa natural, que influenciam o processo penal, eles também podem ocasionar a suspensão do processo. Mas vejam só, somente causa a suspensão do processo se realmente forem discussões que sejam elementares para o processo penal. Discutir a propriedade, se é ou não a bicicleta da nossa cliente, é ou não uma questão prejudicial? É. Então por isso a gente já sabe, pelo 93, que isso pode sim causar a suspensão do processo. Só que aí vejam, o parágrafo 2º, ele vai trazer uma informação importante, assim como o artigo 94, para complementar aí, nós encontrarmos a resposta. O 93, parágrafo 2º, ele fala que o despacho que determina a suspensão não admite recurso. Então vejam, o despacho que, denega, eu falei admite não, o despacho que denega a suspensão, ele não cabe recurso. E vem o 94 e nos complementa com a seguinte informação, que a suspensão ela pode ser realizada de duas formas, ou mediante requerimento das partes, ou de ofício pelo magistrado. Com isso, vejam, nós já conseguimos identificar que a alternativa C é a correta. A suspensão da ação penal diante da existência de questão prejudicial facultativa, podendo o magistrado também decretar a suspensão de
ofício, né? A D eu disse para vocês que estava errada. A B que fala que a suspensão da ação penal diante da existência de questão prejudicial facultativa. E, caso o juiz indefira o pedido, caberá recurso em sentido estrito. Já falei para vocês que a decisão que denega, né, repetindo, ela não cabe recurso. E a A fala que a suspensão da ação penal diante da existência de questão prejudicial obrigatória, ficando nessa hipótese, suspenso também o curso do prazo prescricional, né? Também não encontra fundamento, a questão correta é a letra C. Belezinha? Então, mais uma questãozinha aí de processo penal, bem tranquila. A gente está ainda no começo do código, né? Estamos agora chegando aí para depois dos 100 artigos. Vamos lá, galera. Próxima questão, artigo 67. Estamos quase acabando, né? Vitor foi denunciado pela suposta prática dos crimes de furto e ameaça, já que teria ingressado em estabelecimento comercial e, enquanto subtraía produtos, teria, para garantir o sucesso da empreitada delitiva, ameaçado o funcionário que realizava a sua abordagem. Considerando que o funcionário não compareceu em juízo para esclarecimentos dos fatos, Vitor veio a ser absolvido por insuficiência de provas, transitando em julgado a sentença. Outro promotor de justiça, ao tomar conhecimento dos fatos e localizar o funcionário para ser ouvido em juízo, veio a denunciar Vitor pelo mesmo evento, mas dessa vez pelo crime de roubo impróprio. Após citação, caberá ao advogado de Vitor, sob o ponto de vista técnico. Percebam aí, mais uma questão que fala sobre coisa julgada. Mas aqui, percebam só, ele quer saber qual é a medida que pode ser adotada, né? Então muda um pouquinho o foco, embora ainda dentro da mesma temática. A alternativa A diz que buscar a desclassificação para o crime de furto simples em concurso com de ameaça no momento das alegações finais, mas não a extinção do processo, considerando que a absolvição anterior foi fundamentada em insuficiência probatória. Requerer, em resposta à acusação, a absolvição sumária de Vitor, pois está provado que o fato não ocorreu. E C. Apresentar exceção de litispendência, requerendo a extinção do processo. A D, por fim, diz apresentar exceção de coisa julgada, buscando extinção do processo. O que acontece, galera? Aqui então na 67 nós temos essa situação um pouco semelhante da outra questão, em que, vejam, acabou sendo então decretado pelo juiz, né, que não havia provas suficientes porque a testemunha que foi chamada para o processo, ela não compareceu, né? E aí ele foi então absolvido por insuficiência de provas e teve transitada a sua sentença em julgado. E aí pergunta para nós a questão, como advogados, o que nós poderíamos fazer para ajudá-lo, né? Lembrem-se que, aqui então, como eu disse, estamos falando de coisa julgada, né? Seja ela formal ou material, e o que nós poderíamos então alegar. Vocês vão encontrar essas exceções, e aí já vai descobrir até a resposta para a nossa questão, lá no artigo 95, inciso 5. Nós vamos valer-nos da peça, né, do instrumento da exceção da coisa julgada. Por quê? Porque houve o trânsito em julgado da ação penal anterior e a consequente absolvição de Vitor, né? Justamente por isso, percebam, ficou comprovado ali a insuficiência de provas, trânsito em julgado, artigo 95, inciso 5, nos traz a resposta. Então, não vai ser exceção de litispendência, vejam, requerer acusação, absolvição sumária de Vitor, né? Ou buscar a desclassificação para furto simples, nada disso. A questão correta é a letra D, apresentar a exceção da coisa julgada, buscando a extinção do processo. Belezinha? Vamos lá, 68, né? Estamos aí na penúltima questão da nossa correção. Caio praticou um crime de furto no interior da sede da Caixa Econômica Federal. Pela expressão, vocês já sabem que se trata aí de uma empresa, né? De uma pessoa jurídica vinculada então ao governo federal. Empresa pública em Vitória, ocasião em que subtraiu dinheiro e diversos bens públicos. Ao sair do estabelecimento para assegurar a fuga, subtraiu, mediante grave ameaça, o carro da vítima, Cláudia. Houve perseguição policial, somente vindo Caio a ser preso na cidade de Cariacica.
onde foi encontrado em seu poder um celular produto de crime anterior. Considerando a conexão existente entre os crimes de furto simples, roubo simples e receptação, bem como a jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a opção que indica a vara criminal para julgamento de Caio. Bom, galera, percebam que aqui nós temos então um clássico caso de competência, matéria que muitos ficam, né, super nervosos. Estamos falando especificamente de conexão, né? Que lembre-se que a conexão é aquele vínculo entre os crimes, né? Então eu tenho vários crimes que estão vinculados a um nexo causal, um liame entre eles, e por isso há a conexão, ou seja, todos são julgados pelo mesmo juízo, né? E aí o que acontece, então, com esta reunião de processos, reunião aí em cima de um mesmo juízo que será competente para julgar? Vejam só, nós temos primeiro um crime praticado na Caixa Econômica Federal. Logo, já sabemos que a competência inicial será lá na Justiça Federal, porque está vinculado à União. Então, tudo isso é sempre Justiça Federal. Vejam bem, nós temos depois um delito de roubo, certo? E ali coloca a questão para assegurar, percebam, para assegurar a fuga. Ao não há conexão com o crime realizado contra a União e, portanto, de competência da Justiça Federal, há, assim, lá no artigo 76, inciso 2, diga-se de passagem. Né? E aí vejam bem, então tem um crime contra a União e Justiça Federal, um outro crime voltado para assegurar o crime anterior contra a Justiça Federal. Opa, então a gente permanece aqui, tudo na Justiça Federal. E aí por fim, vejam, nós temos uma infração de receptação que tem conexão probatória com os demais. Então vejam, ele está vinculado diretamente com relação a provas do crime anterior, logo permanece tudo conectado, vinculado à competência da Justiça Federal. Logo, a alternativa correta aqui para nós é a D, que diz que a competência para todos esses três crimes será na Justiça Federal em relação a todos os delitos, beleza? Então vejam que, diante da conexão, um crime que começou lá na Justiça Federal com o roubo, foi um crime de furto contra a Caixa Econômica Federal, depois um crime praticado para segurar este crime contra a Caixa Econômica Federal, e depois a existência do celular receptado, que possui conexão probatória com o outro crime da Caixa Econômica Federal, mantém ali então toda a competência em cima da própria Justiça Federal, beleza? Lá no artigo 76 que vocês encontram o fundamento para essa questão, tá bom? E agora chegamos na última questão da nossa correção do 32º exame da OAB, caderno branco, questões de processo penal. Vamos lá, galerinha. Última questão, então, 69. Em 14 de janeiro de 2021, Valentim, reincidente, foi denunciado como incurso nas sanções penais do artigo 14 da Lei 10.826, cuja pena prevista é de reclusão de 2 a 4 anos. Narrando a denúncia que, em 10 de janeiro de 2017, o denunciado portava em via pública arma de fogo de uso permitido. Após o recebimento da denúncia e a apresentação da RA, o magistrado, verificando que a única outra anotação que constava na folha de antecedentes era referente a delito da mesma natureza, decretou, apesar da ausência de requerimento, a prisão preventiva do denunciado, destacando o risco da reiteração delitiva. Ao tomar conhecimento dos fatos, sob o ponto de vista técnico, a defesa de Valentim deverá argumentar que a prisão é inadequada. Por quê? Então, bom, primeiro ponto, estamos falando aqui de prisão preventiva, artigo 312 e seguintes do CPP, que, atenção, sofreu várias modificações pela Lei Anticrime, Lei 13.964 de 2019. Bom, vamos ver aqui então as alternativas, qual que melhor demonstra para nós fundamentos para a inadequação da prisão preventiva. Diz a o seguinte, que não poderia ter sido decretado de ofício e pela ausência de contemporaneidade, apesar de a pena máxima por si só não impedir o decreto prisional na situação diante da reincidência. A B, não poderia ter sido decretada de ofício, não havia contemporaneidade e porque, considerando a pena máxima, os pressupostos legais não estariam preenchidos.
A C. Não haveria contemporaneidade, apesar da possibilidade de decretação de ofício pelo momento processual e com base na reincidência. E a D. Não haveria contemporaneidade e, considerando a pena máxima prevista para o delito, apesar de, pelo momento processual, ser possível a decretação de ofício. Bom, vamos lá. Primeiro ponto para a gente já matar duas questões. Com o advento da lei anticrime, a prisão preventiva ela não pode mais ser decretada de ofício, mas tão somente mediante requerimento. Isso está muito claro pela leitura do 312, bem como também pacificado pela jurisprudência dos tribunais. Então a C e a D nós já conseguimos matar, porque falam de aplicação de ofício da prisão preventiva. A questão vai ficar, na verdade, a nossa discussão entre a A e a B, e eu já adianto para vocês que essa questão, a 69, ela gerou bastante discussão pelos doutrinadores, pelos professores e também entre os candidatos, pela pequena confusão, né? Em que pese, vejam, ela ainda residir aí algumas incongruências pela sua redação ou pela posição reiterada de alguns professores sobre a resposta, fato é que o gabarito, eu já vou adiantar, deu como alternativa A correta. Vamos entender por quê. Se torna inadequada a prisão preventiva, primeiro porque não pode ser decretada de ofício. Então, essa primeira parte da A já demonstra que ela está correta. Pela ausência de contemporaneidade, e realmente, vejam, o cara, em 2017, percebam, né, praticou uma conduta criminosa, supostamente, e em 2021 ele foi denunciado. Então nós temos aí um lapso temporal de 4 anos, né? Então a questão da contemporaneidade, o perigo abstrato, nós também já conseguimos ver que se torna inadequada a medida. E diz que, apesar da pena máxima, que é 4 anos, a pena máxima em abstrato, por si só, não impedir o decreto prisional na situação diante da reincidência. Galera, se nós olhamos o artigo 312, e depois o 313 do CPP, o 313 diz assim no seu inciso 1, que pode ser aplicada, decretada a prisão preventiva em crimes dolosos que possuam ali pena máxima superior a 4 anos. Eu estou aqui com ele aberto. Então, 313, inciso 1, crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Percebam que realmente aqui nós temos um crime que vai de 2 a 4 anos. Mas a questão diz o quê? Que não é a pena máxima um argumento para desqualificar a prisão preventiva. Aí você vai coçar a cabeça e falar, mas como assim se o inciso 1 está claro aqui? Porque vejam só, o 313, inciso 2 diz assim: se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgada, ressalvado o disposto lá no Código Penal com relação à dosimetria da pena. Mas vejam só o que nos interessa. Se tiver sido condenado por outro crime doloso. Percebam que aqui, vejam, consta lá na folha de antecedentes criminais um delito da mesma natureza. Mesma natureza. Percebam então se é um delito da mesma natureza. E aqui eu tenho um delito, percebam, doloso, portava arma, né, em via pública. Então percebam que nós preenchemos aqui o requisito do inciso 2. Se tiver sido condenado por outro crime doloso. É claro que poderíamos debater a questão relacionada ao inciso 1, mas fato é que, se reincidente, é essa a nossa leitura, se reincidente, poderia o juiz então, diante do perigo, né, de nova prática delituosa, para aplicar, decretar a prisão preventiva, ainda que a pena máxima fosse inferior aos 4 anos que o inciso 1 requer, beleza? Por isso mesmo que não está correto o fundamento com base no tempo máximo, no limite máximo de pena em abstrato, mas sim com relação à contemporaneidade e também com a sua decretação de ofício, logo a alternativa A é que está correta. Beleza, galera? Bom, ficamos por aqui então na nossa correção. Eu desejo boa sorte e bons estudos para vocês. Me coloco à disposição. Aí na tela está aparecendo para vocês o meu Instagram, @egidio.martiniano. Então podem me seguir lá, podem me mandar mensagem, tirando todo tipo de dúvida. Estou às ordens. E também não se esqueçam de enviar para os colegas este vídeo e toda a sequência da playlist de correção do 32º exame
bem como já sabem, se inscrever no canal do Professor Bruno Criado, ativar o sininho e continuar nos acompanhando, digo, nas próximas atividades, nos próximos projetos que nós desenvolveremos, beleza? Então, até a próxima. Tchau, tchau.